aí, em 79, eu ia fazer o vestibular, uma nova hepatite. E aí foi muito difícil, porque eu fiquei internada 19 dias, e um dia eu estou na minha enfermaria e pergunto para a irmã Adriana, o que eu tenho, irmã? Ela disse, não, isso aí você só pergunta para o doutor. E eu fui perguntar para o doutor e ele me enrolou. Aí eu arranjei mais uma daquelas minhas formas alternativas que, pela misericórdia de Deus, já está perdoado. Eu resolvi escutar a conversa dele com a irmã. E ele disse, olha, o 86 quer saber o que ela tem. Mas eu não posso dizer, porque o que ela tem é cirrose e ela vai morrer. Então as minhas pernas começaram a bater uma na outra. E eu pensei, eu não vou morrer, eu vou sair daqui. E fui falar com ele, eu quero ir embora daqui. E ele me disse, só se você assinar. A essas alturas eu já estava maior de idade. Então eu assinei um documento sozinha e saí. E resolvi pedir ajuda ao Dom Moacir, aquele bispo, lembra que eu ouvia falar dele. E às vezes eles até iam rezar missa lá no convento. E cheguei lá de manhã cedo, antes de chegar eu tinha problema de hipoglicemia, então eu desmaiei numa calçada. E eu ouvia muito longe as pessoas falarem, né? Deve estar bêbada, deve estar embriagada, deve ter passado a noite, enfim. E eu fazia um esforço terrível para me levantar, e aquilo me incomodava moralmente, eticamente. Mas aí, quando eu consegui me levantar, eu fui lá no palácio do bispo e falei com a Maria, que era a governanta dele. Eu quero falar com o Dom Moacir. Ela disse, minha filha, não é assim, para falar com o bispo tem que ter audiência. Aí, eu escuto uma voz, o que é, Maria? Essa mocinha, ela quer falar com o senhor, mas eu já disse que eu vou marcar num outro horário. Aí ele disse, o que você quer, minha filha? Eu disse, olha, eu estou muito doente, contei aquela história para vocês, tudo que o médico tinha dito, assim, bem rapidinho, porque ele estava saindo, né? E ele disse, se você conseguir a passagem, eu consigo o hospital em São Paulo. É o Hospital São Camilo, na Avenida Pompeia, consigo a casa de uma assistente social, que é a irmã Marieta Burati, e você fica na casa dela. Meu pai vendeu tudo que podia, né? E conseguimos a passagem. Eu vim para São Paulo só com a passagem. E fiquei na casa da dona Marieta, ali na Avenida Pompeia, e o Hospital São Camilo me atendeu. E o doutor Mônaco e o doutor Baroni cuidaram de mim durante 3 meses. E eu voltei de novo para Rio Branco. E quando eu acabei em 86, eu saí candidata a deputada federal constituinte. Não fui eleita, porque não fez legenda. Depois eu fui eleita em 88, a vereadora mais votada da minha cidade. E fui eleita depois a deputada estadual mais votada também do meu estado. E o engraçado é que eu não tinha a menor condição de ir, porque eu não tinha dinheiro. Por exemplo, eu fazia a minha campanha com um megafone na rua, em cima de uma Brasília velha, não era amarela, mas em cima de uma Brasília velha. E eu, onde chegava, tinha uma parada de ônibus, camelô, o que fosse, eu subia em cima daquilo ali, botava uma escada e dava um discurso. Em 92, em 91, novamente fiquei muito doente. E aí eu tive que vir para São Paulo, ficar 1 ano e 8 meses numa cama, com uma contaminação difícil com mercúrio, que a gente não sabe se é mercúrio ou se é antimônio, em função do remédio que eu tomei para leishmaniose. Como eu nunca me expus ao mercúrio, é possível que seja um remédio para leishmaniose que aparece no exame como mercúrio. E eu estava perdendo o meu raciocínio matemático, eu estava com problema nos rins, no pâncreas e no fígado. E o meu pâncreas produzia muita insulina, então eu tinha que comer de 1 em 1 hora. Era o tempo todo com uma lancheirinha na mão. E eu fiquei 1 ano e 8 meses, coincidiu com a minha gravidez, esse processo, e eu, com 8 meses de grávida, tive que tirar minha filha Maiara, que é linda, maravilhosa, graças a Deus. Eu tenho 4 filhos, graças a Deus, 3 filhos e 1 filho. E a Maiara pesava, quando nasceu, 3,20 kg. E a mãe pesava 47 quilos. Então, vocês imaginam como era tudo isso. Voltei depois do parto para São Paulo de novo,
tive uma pequena melhora, voltei para o Acre, já estava terminando o mandato, que eu fiquei o tempo todo doente. Aí alguém disse, talvez você tinha muita chance de ser deputada federal, mas desse jeito é impossível. Aí eu pensei, então eu vou sair para o Senado. Não tenho saúde, não tenho dinheiro, e para ser senador pela coligação que eu fazia parte, ninguém se interessava, porque não tinha a menor chance de ganhar. Então eu digo, para terminar de forma honrosa, já que ninguém quer ser candidato dessa coligação, eu vou ser candidata ao Senado. Comecei com 3%. E na última pesquisa, e os meus adversários, um tinha 45%, que já era senador, o outro 65%, que também já era senador. E um grande empresário de empresa de comunicação, que tinha uma boa quantidade. E eu 3%. Bem, toda a campanha naquele estilo da Brasília Velha. E quando foi na última pesquisa, eles me colocaram em 4º lugar. Quando veio as urnas, eu estava em 1º lugar, como a senadora mais votada do estado do Acre. E se eu quisesse aqui roubar a glória de Deus, eu poderia dizer que tudo isso que eu estou contando para vocês, foi eu, foi sei lá quem, não tem condição. Eu só posso acreditar que foi Deus, que tinha um plano na minha vida, que tem um plano na minha vida. E a palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem para o bem daquele que amam a Deus. E eu acredito nisso. E quando foi em 95, eu cheguei em Brasília muito doente. Comecei um tratamento, fui para o Chile, fiquei mais de um mês lá. Depois o meu médico, doutor Eduardo, me mandou para os Estados Unidos. Eu fiquei quase um mês no Massachusetts General Hospital, que é um dos melhores hospitais, está entre os 5 melhores hospitais do mundo. E voltei do mesmo jeito ou pior. Eu voltei no meu médico e ele disse, senadora, a senhora não precisa de médico, a senhora precisa de um milagre. E eu fiquei com muita raiva daquele médico. Porque eu já tinha feito tudo, nos melhores hospitais, o dinheiro. Claro que era o meu plano de saúde do Senado, porque aquele tratamento eu só podia fazer com o plano de saúde do Senado. Eu, por mim, nunca teria condição de fazê-lo, porque eu sou uma professora secundária, apenas isso. Então, quando ele falou isso, eu fiquei com muita raiva. Ele disse, eu tenho um amigo meu que é um homem de Deus, o pastor André, e eu queria que ele fizesse uma oração por uma senhora. Já pegou o celular, já foi dedilhando e me entregou com o pastor na linha. E eu fiquei muito constrangida e com muita raiva também, porque eu tinha que ser educada e, ao mesmo tempo, eu achava que aquilo era uma coisa muito fora do prumo para um médico. E aí o pastor André falou para mim, olha, eu tenho um dom de revelação do Espírito Santo. E eu tenho o dom de línguas. E ele não sabia que eu era senadora. E nem eu sabia que ele tinha 20 anos e estava acabando de chegar em Brasília, porque ele tinha um vozeirão. E eu pensava que ele era um ancião da igreja, mas ele era um menino de 20 anos, assim, parecido com vocês que eu estou vendo aqui. E ele começou a falar de uma pessoa. Né? Quando ele disse que tinha dom de revelação, eu pensei, olha, esses 2 charlatões, eles já falaram do meu problema, eles já combinaram esse negócio aqui. E mesmo que eles não tenham falado, como eu tenho tudo que é doença, qualquer doença que ele falar, ele vai acertar. Então, eu fiquei ali armada que só um siri dentro de uma lata. Só que ele começou